Saudações, caro ouvinte, seja bem-vindo. Quero convidar você para uma breve discussão sobre alguns temas bastante discutidos, desde os primórdios do mundo conectado, que trata-se da segurança na internet. Como se sabe, a internet já está presente no cotidiano de grande parte da população. E provavelmente para essas pessoas seria muito difícil imaginar como seria a vida sem poder usufruir das diversas facilidades e oportunidades trazidas por essa tecnologia, a tão famosa e querida internet. No entanto, existem alguns percalços que vamos discutir aqui nessa videoaula. Bom, antes de iniciarmos de fato o nosso estudo, deixe-me apresentar a vocês. Eu sou Sérgio Barros, quem vos fala, e vou introduzir o nosso conceito a ser apresentado aqui nessa videoaula. Logo em seguida, passaria a oportunidade ao meu companheiro de curso, Jonathan Cardoso, que dará continuidade sobre o nosso tema. Eu quero iniciar essa videoaula falando um pouco sobre o sistema chamado DNS. Mas o que seria esse DNS? O DNS ele vem da sigla Domain Name System, ou Sistema de Nomes de Domínio, que funciona como um sistema de tradução de endereços IPs para o nome de domínio, ou para nomes de domínio. Na verdade, é graças ao DNS que você pode digitar no seu navegador, na barra de endereços do navegador, o site www.google.com.br, e não um monte de números e pontos. Ou seja, se não tivesse um serviço DNS, teríamos que memorizar o IP de todos os sites que costumávamos ou que acessaríamos durante um período ou que queríamos acessar. Tá complicado ainda entender? Então vamos exemplificar um pouco este assunto. Para nós meros humanos mortais é fácil e simples navegar pela internet. Por exemplo, se quisermos pesquisar alguma coisa no site do Google, bastaria digitar www.google.com.br em nosso computador e todos os outros pelo caminho teriam que simplesmente se virar para encontrar o que queremos, ou melhor, o site que solicitamos. Nós humanos normalmente não queremos saber como isso funciona, muitos não têm interesse em saber como isso acontece. Mas para as máquinas, tratar com nomes que usamos para os sites seria um pouco complicado, pois os computadores conhecem e sabem tratar com números. Por isso, para ele, os sites não têm nomes, e sim números, que no caso seriam os IPs, o Internet Protocol ou o protocolo de internet. E para unir esses dois conceitos, esses dois mundos, existe um sistema chamado DNS, o Domain Name System, o sistema de nomes de domínio. Bom, cada computador da internet tem um endereço único, um endereço IP, formado por uma sequência numérica. Como vocês podem ver, 216.239.5399. Os nomes de domínio que usamos ao navegar, exemplo, google.com.br, na verdade é um apelido para esses endereços, algo que possamos nos lembrar facilmente. E quando um endereço é digitado no navegador, este faz uma consulta a um servidor DNS para descobrir o IP correspondente e saber para onde encaminhar o pedido de conexão. Poderíamos fazer uma analogia a um sistema telefônico, por exemplo. Alguém queira telefonar para uma outra pessoa, precisa saber de cabeça o número do telefone dessa pessoa, certo? Então podemos guardar umas poucas dezenas de números, não mais que isso. E para resolver o problema, podemos usar uma lista telefônica. Lá procuramos o nome da pessoa para quem queremos ligar e anotamos o número. Então esse conceito, essa analogia, ela se assemelha ao funcionamento, ao conceito da DNS em si. E se não existisse DNS, como funcionaria? Bom, primeiro seria um pouco complicado, né? Por que seria complicado? Se não houvesse o sistema DNS, você teria que memorizar todos os IPs do site no qual você gostaria de acessar. Já pensou como seria complicado? Então, o DNS ele visa resolver isso para você. Para que o sistema de endereço IP e DNS funcione corretamente, é preciso ter uma coordenação global. Existe uma organização responsável por atribuir nomes de domínios e endereços IPs em escala mundial. Trata-se da ICANN, acrônimo do inglês para Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números.
uma entidade sem fins lucrativos que tenta manter todos os sites registrados funcionando na internet. A especificação inicial do DNS não contempla quaisquer políticas ou mecanismos de segurança para evitar ataques à resolução de nomes. Seu trabalho consiste fundamentalmente da primazia aspecto de eficácia, de eficiência e escalabilidade. Por exemplo, a especificação possui diversas vulnerabilidades de segurança que têm vindo a ser explorada ao longo dos anos por forma de induzir erros na resolução de nomes DNS. O grande problema desse sistema é que ele pode ser facilmente subvertido, utilizando, por exemplo, técnicas bastante antigas e para a qual não há remédio na tecnologia atual para sanar tal problema. Bom, acredito eu, né? Comumente chamado de phishing, ou simplesmente de envenenamento do cache DNS, que pode desviar o tráfego de um site válido e direcioná-lo a um site falso, onde o criminoso pode aplicar golpes ou fazer algum tipo de atividade segundo a sua vontade. Então vamos entender mais ou menos como isso funciona. Quando o usuário faz uma requisição para um site, ele acaba sendo interceptado e redirecionado para onde quem implantou o código bem entender. Quem o está redirecionando para outro lugar pode optar em levar o usuário para uma página completamente diferente, o que provavelmente causaria estranhamento no usuário, claro. Ou ainda para uma página que seja absolutamente igual ao destino inicial que o usuário estava querendo acessar. Mas com uma diferença, sobre o controle total do golpista. Sem perceber, você acaba digitando ali informações confidenciais, como, por exemplo, os seus documentos, cartão de crédito, login, senha. E de posse dessas informações, é claro, os criminosos vão e com certeza farão a festa. Bom, de fato não existe uma solução eficiente para evitar o phishing que seja banido por completo. O que os servidores DNS dos sites mais seguros fazem é minimizar as possibilidades de ataques como esse. Algumas instituições, como bancos, eles já estão adotando um sistema chamado de DNSSEC. Com ele, na teoria, os servidores eles passam a ser a prova de envenenamento, já que os criminosos não conseguiriam mais plantar um IP falso no DNS. O DNSSEC é o nome dado às extensões de segurança ao protocolo DNS, ou seja, é um atributo a mais de segurança que trate dessas deficiências do DNS. Essas extensões de segurança foi concebida para proteger e autenticar o tráfego DNS. Essas extensões fazem uso de tecnologia de criptografia assimétrica para assegurar a autenticidade e a integridade da informação trocada entre o servidor DNS e entre essas aplicações do utilizador, do usuário. O mecanismo de segurança previsto no DNSSEC são completamente transparentes para o utilizador, não interferindo dessa forma no modo normal do funcionamento do protocolo DNS. Então o DNSSEC é um novo padrão de DNS criado para tornar toda a estrutura de nomes e de domínios da internet menos suscetível a falhas. Se aplicado com conjunto com um novo número mais seguro do padrão protocolo IP, o IPv6, em oposição ao IPv4, também bastante falho, a internet passará a ser um lugar muito mais seguro, pelo menos até as novas falhas serem descobertas. Bom, deixo agora aqui a minha participação e convido o meu companheiro Jonathan a dar continuidade ao nosso tema, ao nosso assunto aqui discutido. Valeu, até mais. Olá pessoal, agora eu vou estar dando continuidade ao conteúdo de DNSSEC, né, como o nosso amigo Sérgio já tinha iniciado. E vamos estar vendo então aqui, dando foco ao funcionamento do DNSSEC e como ele funciona. Veremos então que ele funciona a partir de criptografia assimétrica. O que seria isso? Seria a utilização das chaves assimétricas, que são as chaves públicas e privadas. Essas chaves, por sua vez, vão nos permitir assinar o DNS, ter um DNS assinado. Esse DNS assinado, por sua vez,
vai permitir a autenticação das respostas. Autenticar é garantir a origem daquela resposta, certo? E essa autenticação, vai garantir, vai nos proteger de ataques, certo? Porque nessa autenticação eu estou confirmando a origem daquilo. Então eu tenho certeza que a origem é verdadeira. E para a gente continuar esse conceito de DNSSEC, é importante frisarmos em como funcionam as chaves assimétricas, até porque é o conceito fundamental do DNSSEC é isso, a utilização dessas chaves. Então vamos ver na prática como elas funcionam, certo? Vamos supor que temos uma mensagem. Eu quero enviar essa mensagem utilizando as chaves assimétricas. Então o que é feito? Primeira coisa é gerada uma chave privada para essa mensagem e depois é feita uma função hash, certo? Que vai nos gerar um valor. Essa chave e esse resultado da função hash juntos formam a assinatura digital. Essa assinatura digital que será concatenada à mensagem que por fim será enviada. Agora, do lado do receptor, de quem está recebendo essa mensagem, o que vai acontecer? Ele recebeu essa mensagem, será realizada a separação da assinatura para essa mensagem. Ele separa a assinatura da mensagem. Então, a partir de uma chave pública que já vai estar ancorada de antemão nesse receptor, vai ser possível fazer um valor de verificação, realizar uma verificação e será gerado um valor. A segunda etapa, então, será pegar a mensagem sozinha, sem assinatura, e realizar novamente a função hash, certo? Que vai nos gerar um segundo valor de verificação. Então, com esses dois valores de verificação, é possível fazer uma comparação e é possível fazer uma autenticação da origem a partir desses dois resultados. E é isso o conceito principal do DNSSEC. Voltando ao conteúdo, então, falando de novo do DNSSEC, veremos também que surgiram novos recursos records no DNSSEC. Esses recursos records que já existiam no DNS comum, agora foram adicionados novos ao DNSSEC, que são 4, né, que vocês podem observar aí. Mas daremos focos aos dois primeiros, que é o DNS Key, que é a chave pública, né, como eu já apresentei anteriormente, e a RRSig, que é uma espécie de assinatura. Né, essa assinatura também que contém alguns dados importantes, né, que eu vou explicar mais à frente. Então vamos entender agora o funcionamento, fazer um exemplo de um funcionamento real do DNSSEC. Vamos supor então que você é um usuário e você quer acessar um site, certo? Como o Sérgio já explicou anteriormente, né, quando você acessa um site, você coloca um endereço, mas o navegador ele não entende o endereço, ele entende IP. Né? O acesso é feito por IP. Então ele vai fazer o quê? Ele vai lá no servidor DNS recursivo e vai solicitar esse site até que ele retorne o IP do servidor que possui esse site, certo? Então aqui o conceito é parecido, vai mudar algumas coisas. Vamos entender o que vai mudar então aqui do DNS comum para o DNSSEC, certo? Foi feita a solicitação do site, supondo então que o nosso servidor DNS recursivo está com cache vazio, não tem nada nesse cache, ou seja, ele vai fazer a busca do site em todos os servidores, começando pelo raiz. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa busca no raiz, certo? Mas a diferença para o DNS normal é a seguinte: ao invés de ele diretamente solicitar o site ao servidor, ele vai solicitar o quê? Ele vai solicitar a DNS Key, que é a chave pública daquele servidor. Porque ele primeiro vai fazer uma autenticação, ele verifica se o servidor é verdadeiro, para depois ele fazer a solicitação do site, certo? Então ele foi lá, solicitou a DNS Key ao servidor, esse servidor vai responder, né, retornando a DNS Key para ele, a chave pública. Por sua vez, essa chave pública, que vai estar aqui agora no servidor recursivo, vai ser feita uma autenticação. Mas como ele vai autenticar? A partir de uma chave pública
que o servidor recursivo já possuía ancorada, né? Ou seja, ele precisa ter uma chave pública ancorada já de antemão para ele poder fazer essa autenticação, porque ele recebe a outra chave e ele compara as duas chaves e verifica se procede, né? Então ele precisa ter uma chave ancorada, e nesse caso, no nosso exemplo, ele já tinha uma chave ancorada do servidor raiz. Então ele recebeu a chave do servidor, ele vai fazer o quê? Uma autenticação, verificou, está ok, então ele vai continuar o procedimento. Agora ele prossegue com o procedimento do DNS, né? Do DNS comum, que é solicitar o site. O servidor raiz verifica, não encontrou o site nos seus registros, mas ele encontrou a referência do .br. Né? Da mesma maneira que funciona o DNS, ele vai retornar essa referência, né? Para que o servidor recursivo possa ir ao próximo servidor que possa ter esse site, certo? Agora, uma diferença aqui é que não vai retornar só essa referência, mas irá retornar também a rrsig, né, que vimos anteriormente, e essa rrsig, além dela, também contém alguns outros dados importantes, que é as informações do próximo servidor e também a chave pública do próximo servidor, que vai ser necessária, porque o servidor recursivo nosso só tinha a chave do raiz ancorada. Ele não tem dos próximos servidores. Então ele precisa que o raiz mande isso para ele poder fazer essa autenticação nos próximos também, certo? Então ele recebeu essas informações, a rrsig, o que ele vai fazer? Uma nova autenticação. Ele autentica, verifica se está ok, se tiver ele continua o processo. Agora ele vai conectar lá no .br, né, que foi a referência que ele recebeu anteriormente. Então ele vai fazer essa conexão solicitando novamente a DNS Key. Ele solicita a chave pública do .br para poder fazer a autenticação. O servidor .br vai retornar a chave pública dele e, por sua vez, agora vai ser feita uma autenticação, né, a partir da chave pública que ele já tinha recebido lá do raiz. Agora ele recebeu a do .br, ele pode autenticar e verificar se está ok a origem. Autenticou, está ok, agora ele solicita o site. Novamente o .br verifica, ele não encontra nos seus registros ali o IP do site do .br, mas ele acha uma referência do próximo servidor que ele precisa acessar para encontrar. Da mesma maneira, ele vai retornar aqueles dados, né, a rrsig e as informações do próximo servidor, vai fazer a autenticação, confirmou, está ok, agora ele continua. Agora ele vai lá no servidor do exemplo.br e vai solicitar a DNS Key dele, né? Lembrando que ele acabou de receber a chave pública do exemplo.br ali no retorno do .br, certo? Então ele solicita essa chave, vai ser retornada a chave pública, é feita então a autenticação, estando tudo ok, ele continua o procedimento. Agora ele solicita o site. Agora o exemplo.br encontrou o IP desse site em questão. E o que ele vai fazer? Vai retornar o IP, certo? Porque agora ele já encontrou, não precisa mais referência para outro lugar. A diferença agora também é que ele também vai retornar a rrsig com aqueles outros dados, para poder fazer essa autenticação final e confirmar que realmente a origem é verdadeira, é a origem correta. Por fim, ele faz a autenticação, se tiver tudo ok, ele vai fazer o quê? Enviar finalmente ao usuário esse IP, que por fim vai poder ter acesso ao site, certo? Espero que tenham gostado da nossa videoaula. Ficamos por aqui e agradecemos a atenção de todos. Obrigado.